Mas antes de tudo, devido a esse caos todo, é melhor a gente fazer uma gestão de risco. E aí eu coloquei gestão de risco aqui, o que é? A gente diminui a chance estatística da gente estar contraindo esse vírus. Como que a gente diminui essa chance? Fazendo coisas que melhoram a nossa defesa, não se expondo a outras pessoas e principalmente sabendo controlar o exercício físico. Eu vou estar explicando para vocês como que é tudo isso. Então, análise estatística é saber que a cada vez mais você se colocando perto de outras pessoas, de aglomerações, você vai estar aumentando o seu risco de ter essa contração do vírus. E a gente tem que entender que muita gente fala assim, mas a chance é de 0, não sei quanto, tem ninguém morreu só um e não sei quantos. Mas a gente está pensando numa visão linear do caso, de que a doença, o vírus vai se espalhar assim, de forma crescente. Mas o vírus, ele age de forma exponencial. O que é isso? Ninguém aqui do meu bairro, da minha rua, da onde eu frequento, tem o vírus. E a chance nossa é de 0, não sei quantos zeros lá na frente. Mas se uma pessoa só pegar, o nosso risco já aumenta muito. Se 2, 3, 4 pessoas pegarem, aí o risco vai aumentando cada vez mais. Então, ao invés do risco ter aumentado de forma linear assim, é exponencial. Então ele está aumentando aqui e do nada ele subiu. Essa é uma curva exponencial. E a gente tem que saber lidar. Quando é risco exponencial, as chances fogem muito do nosso controle. E a gente tem que entender que além da doença ser exponencial, a tecnologia também é. Então a medicina também vai evoluir de forma exponencial. E aí a gente está se encontrando numa corrida, o vírus contra a medicina, para saber se a medicina consegue fazer esses trabalhos de prevenção e de cura o mais rápido do que o vírus se espalhe e acabe afetando a gente de forma muito drástica. Então, o que a gente tem que fazer para desacelerar esse vírus? Saber controlar tanto a parte de se expor, de aumentar o seu risco, de aumentar o número de pessoas, quanto a parte de exercício. E um dado importante também que a gente tem que estar pensando é que pessoas jovens não estão, entre aspas, não estão morrendo. O caso é muito menor, a chance é muito pequena. Só que você consegue contrair o vírus e passar para pessoas mais velhas. E essas pessoas, sim, mais velhas, têm um risco muito grande. Então a gente tem que saber lidar com essa situação. Se você não puder, se você tiver a chance de não precisar sair de casa, quanto menos você se expor, melhor. Mas se você é obrigatório você ir, você tem que ir, mas sempre tomando aquelas coisas que todo mundo já sabe, aquelas atitudes preventivas de lavar a mão, de, por exemplo, andar com máscara, etc. Então a gente vai ter que correr para desacelerar o vírus, para que a medicina ganhe essa corrida e a gente não tenha tanto prejuízo assim. E agora na parte de exercício, o que é importante a gente dizer? Que o exercício, muita gente vai dizer que produz um efeito de imunidade. Então quem faz exercício adoece menos. Isso pode ser uma grande mentira. O exercício tem influência na parte crônica. O que é crônico? É uma coisa que a gente faz ao longo do tempo. Então de pouquinho em pouquinho a gente faz, é uma atitude crônica. Aguda é um efeito que acontece ali na hora. Então se eu bater a cabeça ali, eu vou ter um efeito agudo de ter um calo ósseo. Mas se para ter hipertrofia, por exemplo, eu preciso de um efeito crônico. Preciso estar treinando sempre, me alimentando bem sempre para conseguir isso. E com a imunidade é do mesmo jeito. Então, para conseguir ter melhoras na minha imunidade, eu preciso estar treinando já há algum tempo. Não é eu vou começar a treinar hoje e já vou melhorar a minha imunidade. E aí é um risco. Tem muita gente falando que o exercício vai ajudar e pode ser muito pelo contrário, pode aumentar ainda mais seu risco. Eu vou estar explicando para você. Sistema imunológico. Sistema imunológico é um sistema que a gente tem. A gente pode até resumir em glóbulos brancos, que vão trabalhar assim como guerreiros, que vão estar lá. Então, se você teve uma lesão, esses guerreiros vão lá e vão curar essa lesão, trabalhar lá, eles morrem também, como se fosse uma guerra. Então, você começou a fazer o exercício, então você está trabalhando lá, você está começando a danificar um pouco essa musculatura. E aí teu cérebro manda aquela mensagem: guerreiros, temos uma guerra pela frente. Au. E aí os guerreiros vão lá na musculatura, trabalham para enfrentar essa parte inflamatória, para conseguir melhorar toda a musculatura e assim a gente tem uma recuperação melhor. Quando a gente faz um trabalho de musculação na academia,
a gente está meio que voltando o nosso sistema imunológico para estar cuidando da musculatura. E nisso a gente vai abrir uma janela de oportunidade, porque o sistema imunológico vai estar voltado para a musculatura e aí aumenta as nossas chances de contrair um vírus, uma doença, algum tipo de infecção. Então assim, como eu estou dividindo tarefas, eu mando a pessoa na mesma hora fazer a comida e lavar o banheiro. Então ela não vai conseguir fazer bem nenhuma coisa e nem outra, porque ela não está focando em uma só. Quando a gente faz um treino, a gente está mandando o sistema imunológico ir para a musculatura. E aí a comida vai ficar esperando. A parte de prevenir a gente de pegar uma gripe, qualquer outro tipo de vírus, infecção, vai estar ali vulnerável. E aí nisso que a gente tem que tomar cuidado. A parte mais vulnerável vai durar entre 120 minutos, que são mais ou menos 2 horas ali. E uma dica, treinou, evita ficar perto de pessoas que você não conhece, que se expor a esse vírus por mais de 2 horas. Então depois de 2 horas que aí você começa a ter um pouco mais de contato, mas sempre prevenindo esse risco. A intensidade do treino. Aqui é uma coisa que aí vai mudar diretamente a rotina de todo mundo. Quem está nos nossos grupos VIP do WhatsApp, do Telegram, já recebeu essa mensagem hoje de manhã com antecedência, que não é para treinar com intensidade nessa semana. A gente não quer produzir estímulos novos. Essa vai ser uma semana muito mais de manutenção do que uma semana de ganhos, porque quando eu faço um treino intenso, eu estou agredindo o meu sistema muscular, meu organismo, e aí o sistema imunológico vai cuidar disso aqui. Mas como a gente está querendo prevenir o máximo possível dos riscos, a gente vai precisar que o sistema imunológico fique pronto para, assim que tiver qualquer possibilidade de contrair um vírus, ele cuide disso. Então ninguém vai treinar com intensidade. Proibi todos os meus alunos de treinar até a falha essa semana. Ontem à noite montei o treino de todo mundo e já fui comunicando isso. Hoje de manhã terminei de comunicar a todo mundo, e inclusive quem estava na lista também. E, por acaso, se você quiser entrar na lista, é 100% gratuito. Você vai lá no link da minha bio e vai estar tanto do Telegram quanto do WhatsApp. Do WhatsApp, só os administradores podem mandar mensagem, mas no Telegram, por enquanto, ainda está aberto. Então, qualquer dúvida que você tiver, a qualquer momento você pode estar comunicando lá no Telegram, tá bom? E o que o Colégio Americano de Medicina Esportiva vem falando? O que é uma atividade intensa para uma atividade moderada? A atividade intensa é quando a gente vai pensar em escala de Borg, que é uma coisa difícil de entender para quem não é do treinamento, e eu vou estar simplificando para vocês. É uma escala que vai de 0 a 20. E aí 0 é uma atividade muito leve que não causa efeito nenhum em você. E 20 é uma atividade máxima que, se você tivesse um minutinho a mais de exercício, você não conseguiria fazer. Foi muito. Quando a gente treina até a falha, os exercícios são sempre aqui, 19 e 20, 19 e 20. Só que para todos os meus atletas eu uso uma escala diferente. Eu uso a escala CR10 ou CR100. O que é essa escala? Eu tava falando assim, de 0 a 10, qual foi a intensidade do teu trabalho? De 0 a 10, aí o cara fala 5, 6, 7, e aí eu vou tendo a noção. E quando eu estou programando os treinos aeróbicos, eu falo assim, é para você ir a 75% da sua capacidade máxima. Aí eu estou usando a CR100. Quando eu falo em porcentagem, eu estou usando a CR100. Quando eu falo de 0 a 10, eu estou usando a CR10. E qual é a indicação que eu dei para todos os meus atletas aqui? Para NASA, todos os treinos aeróbicos de musculação, todos os treinos, é para estar numa escala de 5 ou 6. 7 é uma ocasião que aconteceu naquela série e depois não volta mais. Por exemplo, você fez uma série que deu 7, aí você já diminui a carga, diminui a intensidade desse trabalho para que não fique te colocando atividades intensas, tá bom? Então, atividade moderada 5 e 6, que aqui na escala de Borg, em todos os artigos que a gente vai ver, vai estar entre 12 mais ou menos, e aí eu resumo para 5 e 6 aqui, para adaptar melhor na CR10. Na CR100 é muito fácil de entender também, é 50% a 60% da sua capacidade máxima. E aí é isso que está fazendo toda a diferença agora. Lembrando, é uma semana de manutenção, não é uma semana de ganhos. Evita qualquer tipo de intensidade. O volume de treino, quando a gente se expõe a 1h30, aumenta muito mais ainda esses riscos. Então assim,
uma hora e meia de treino vai ser muita coisa. Que eu falo para os meus alunos, 40 minutos já é o ideal, já é o suficiente para que você consiga fazer um bom treino de manutenção, para não perder capacidade física, não aumentar a massa gorda, prevenir a perda de massa muscular, e aí a gente consegue se prevenir de tudo isso. Gripe, quando a gente está pensando, se você já tem, no meu caso, eu estou com gripe, esse final de semana eu gripei, meu sistema imunológico tem que cuidar dessa gripe. Se eu for treinar hoje, eu vou estar dividindo tarefa, ele não vai cuidar nem de um nem de outro. Então eu nem vou recuperar da gripe muito rápido e nem vou recuperar a minha massa, recuperar a musculatura muito rápido. Então eu tenho que saber lidar. Então hoje eu não treinei, não vou treinar. Enquanto eu tiver com esses sintomas e até um pouquinho depois a gente tem que esperar. Porque às vezes a gente não tem sintomas, mas ainda está com gripe. Então eu vou esperar um pouquinho passar para depois voltar aos meus treinos. E se eu for treinar essa semana, vai ser nessa intensidade aqui, 5 e 6, apenas para manutenção, beleza? Então esse é o recado para vocês, eu espero que eu tenha sido direto. Como eu mostrei nos stories anteriores aí, essa é uma parte muito técnica, essa parte de falar de imunologia. Então a gente fala de citocinas, fala de atividades inflamatórias, macrófagos, fagócitos, mas eu tento resumir numa linguagem bem acessível, para que todos vocês tenham conhecimento, consigam se cuidar para minimizar todos esses riscos aí, tá bom? E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar na live, eu vou estar passando no vídeo editado, é que se você ainda não treina, se você está vindo sedentário, que você ficou muito tempo parado, essa é uma péssima hora para voltar a começar. Então, na hora de fazer os treinos, por exemplo, eu expliquei que todos os atletas não vão treinar com intensidade, vão treinar com carga moderada, entre 5 e 6 de intensidade. Mas para quem está parado, como que eu vou achar uma carga moderada para quem está parado? Você não sabe, você não conhece teu corpo, você não consegue. Às vezes eu passo um treino de 0 a 10 eu pergunto, e aí 5, 6, aí no outro dia você está todo quebrado. Então é difícil de encontrar carga moderada para quem é iniciante, para quem está muito tempo parado. Então essa é uma péssima hora para você começar. Se você começando, você vai estar trazendo todo o teu sistema imunológico para estar cuidando da musculatura, vai se expor a um risco maior de contrair uma infecção, um vírus e possivelmente o coronavírus. É uma coisa que a gente quer evitar muito. Então é o seguinte, atividade bem leve, uma coisa que você garante que você não consegue ter muita dor no outro dia. Então assim, no máximo uma caminhada, coisa bem leve, tranquila ali, se você quiser. Porque a gente sabe que muita gente vai ficar em casa, então vai dar aquele tédio, fazer atividade física vai ser bom, mas não faça atividade física nem moderada, você que é iniciante, beleza? Então vai estar sempre fazendo uma atividade bem leve, caminhada, sempre toma cuidado também. Às vezes você vai fazer uma caminhada, se expõe a muitas outras pessoas que você não conhece, prejudica também. Então fica o recado aí.